Olá, estamos recebendo aqui na redação do Jornal Cruzeiro do Sul a vice-prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho. Vamos conversar um pouco com ela sobre a sessão extraordinária que ocorreu ontem na Câmara de Sorocaba, onde foi votado, o pedido de cassação do mandato da vice-prefeita, mas que o tal pedido foi rejeitado por 13 votos favoráveis e 7 votos contrários. Jaqueline, bom dia. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o que ficou para você, Jaqueline, vice-prefeita, esse episódio, que lição você, assim, digamos, aprendeu com essa situação? Oi, Ana. Agradeço a oportunidade da gente estar aqui conversando. E, na realidade, ao longo desses praticamente 2 meses, desde o início da comissão processante, eu e os advogados, nós tínhamos a convicção que juridicamente não havia razão para prosperar. E eu, no meu íntimo, na minha convicção pessoal, eu sempre disse e sempre vou dizer que jamais cometi qualquer ilícito, qualquer infração político-administrativa que ontem foi julgada à vista do que a comissão processante juntou de prova, e tivemos um relatório da comissão processante que entendia que deveria haver a cassação. Ainda assim, minha defesa, nós tínhamos a convicção que deveríamos manter em plenário aquilo que foi a tese da defesa. Evidentemente, em nenhum momento houve, como eu disse, cometimento de qualquer infração, e as provas testemunhais que constam do processo da comissão processante demonstram isso. Algumas provas documentais foram juntadas, outras que pedimos fosse oficiado para juntar essas provas, esses relatórios, foi indeferido. Enfim, eu esperava talvez um número maior de votos contra a cassação, mas evidentemente o julgamento dos vereadores ali na posição de julgadores no plenário é soberano, e agradeço a Deus e, obviamente, agradeço o entendimento justo destes vereadores que votaram pela não cassação. Podem ter certeza que eles atenderam ao clamor de grande parte da população, que entendia que essa cassação não seria justa, e, a despeito de ser um julgamento político, eu entendo que ele não pode se afastar de balizas jurídicas, e, em sendo político, ele deve ser um julgamento que se atém àquilo que a população espera do mandatário. Jaqueline, eu queria que você contasse um pouquinho então pra gente como era esse relacionamento profissional, como foi com esse ex-funcionário do SAI, que era um funcionário comissionado, quem o trouxe, quem o contratou, e quais foram realmente os serviços que ele prestou para a senhora. Bem, é interessante a gente esclarecer que desde que foi elaborada essa denúncia, eu sempre disse que não procedia os fatos imputados. Esse ex-comissionado, ele foi uma indicação política minha, como todos os vereadores têm suas indicações políticas, ou a grande maioria, à exceção de um ou outro, como o próprio prefeito tem, como pessoas acabam fazendo indicação política dentro dos grupos políticos aos quais pertencem. Eu não posso ser a palmatória do mundo, muito menos o bode expiatório, para a questão do comissionamento, que é algo previsto em lei. Previsto em lei, não existe ilegalidade alguma. Então, esse ex-comissionado, ele foi indicado por mim, com a autorização, evidentemente, do prefeito. Quando nós assumimos, ele falou que eu tinha 3 cargos de comissionamento que eu poderia indicar para trabalhar comigo. E de início, esse ex-comissionado, ele trabalhou na prefeitura. Por quê?
Eu precisava, obviamente, de um estafeta, e ele fazia parte de estafeta. Como ele não tinha nível superior e houve uma reforma administrativa no começo do governo Crespo, esse rapaz e um outro comissionado, eles foram alocados, nomeados no SAI, que poderia trabalhar dentro das suas atribuições. E eles foram trabalhar. O período que esse rapaz trabalhou comigo na prefeitura, um mês, ele cumpria 8 horas e até mais. Nunca cumpriu a menos. Já no SAI, eu não poderia, primeiro que não era meu assessor, ele estava sob a supervisão e subordinação de seus superiores imediato. Então, a fiscalização quanto ao horário dele deveria ter sido feita no próprio SAI. E que se esclareça bem, ele não prestava serviços particulares como funcionário, como esse servidor, em horário de expediente. No horário de almoço dele, como ele já fazia 1, 2 anos, ele era remunerado. No horário de almoço, eu perguntei, você pode continuar fazendo o que você fazia desde 2016, mediante remuneração, sempre com o meu veículo, jamais utilizando veículo oficial, qualquer bem do poder público? Você pode buscar o meu filho, continuo te remunerando como eu fazia, né? E obviamente, desde que seja no seu horário de almoço. Ele falou que não havia problema algum e era o que ele fazia. Agora, se havia extrapolamento desse horário, segundo a comissão processante, não cabia a mim, que não era sua superiora, nem sua supervisora, não tinha, obviamente, como fiscalizar seus horários, não cabia a mim essa fiscalização. Cabia a ele, em primeiro lugar, se ater ao horário de almoço e que ele tenha disponibilidade, ele pode almoçar ou não, né? Não precisa estar dentro da repartição, e foi isso combinado. Porém, essa denúncia, ela se avolumou, houve um desvirtuamento, entendendo que esse servidor trabalhava em período de expediente para mim, o que jamais ficou caracterizado, apenas por suposições, por ilações que, se o ex-comissionado não estava trabalhando no SAI e ele adentrava ao condomínio, onde, segundo ele próprio declarou, ele fazia outros trabalhos, tinha parentes, enfim, ele... nem sei quais parentes, ele ingressava e saía, segundo o relatório. E me chamou a atenção, inclusive, nesse relatório que eu fui ver no processo, que havia várias entradas e saídas desse rapaz ao longo do dia, inclusive até à noite. E eu achei estranho. Então, eu diligenciei para verificar as minhas entradas e saídas. A partir do estranhamento daquele relatório de acesso do rapaz, eu fui verificar a minha e fiz o pedido 2017, 2018, 2019 e verifiquei incongruências nesses relatórios de entrada e saída. Relatórios que foram fornecidos pelo próprio condomínio ao meu requerimento. Eu requeri esses relatórios de acesso com entradas e saídas da minha pessoa e eles me forneceram. Entendi. Mas se você pudesse assim, voltar no tempo, você acha que você teria combinado com ele essa prestação de serviço para você? Na realidade, eu talvez nunca tenha imaginado que isso poderia causar um transtorno tão grande, até porque quando você não age com dolo, você não tem a intenção de cometer ilícito algum, não imagina em hipótese alguma que isso pode ser desvirtuado, como de fato foi, por algumas pessoas, por alguns membros de alguns órgãos, que faziam aquela ilação que isso era ilegal ou irregular. Hoje, a gente observa que toda conduta política, ela tem, se ela
causa algum clamor, ela passa a ser vista como uma irregularidade. É óbvio que essa fiscalização por parte da população, essa fiscalização por parte do Ministério Público, a adequação à lei é imprescindível, mas também não podemos pensar além da lei, fazer interpretações além daquilo que é legal, simplesmente porque há um sentimento de que toda a conduta de um agente político, ela está eivada de irregularidade. Nós temos que ter a cautela de não sermos levianos para macular todas as ações que um agente político pratica. E o resultado da votação te surpreendeu de alguma maneira? Assim, o sentimento que a gente tem que parece que muitas pessoas acreditavam realmente que poderia ocorrer, né, a cassação do seu mandato, e o que gerou um fator aí de surpresa, né? Você acha que houve conversas de bastidores nos últimos momentos, ou realmente os vereadores entenderam, né, que não havia um crime, uma irregularidade cometida pela senhora? O que a senhora achou do resultado? Bem, eu posso garantir que irregularidade não havia, né? Eu garanto e garanto documentalmente com as testemunhas que foram ouvidas. É óbvio que a gente evidentemente aceita o voto de cada um deles, porque é um voto soberano, o Poder Legislativo é independente. E, de fato, é importantíssimo essa independência para garantir a legalidade dos atos desse poder. E, embora eu esperasse que tivéssemos até mais votos contra a cassação, não sabemos essas articulações que podem ter havido no sentido da cassação, já que o julgamento, segundo os próprios vereadores, é político e não estribado única e tão somente, ou às vezes nem estribado em balizas jurídicas, em fundamentação jurídica, eu não sei até que ponto as articulações ocorreram no sentido de que houvesse a cassação, né? Eu espero efetivamente que o voto tenha sido tão somente um voto da consciência, né, de cada um. Mas, evidentemente, a justiça foi feita. Eu esperava, embora comentários de que havia possibilidade da cassação, que os vereadores seriam justos, agiriam conforme o clamor da população, que você pode ter certeza que a grande parte da população não queria a cassação da vice-prefeita, e como eu argumentei ontem na minha defesa oral, uma argumentação técnica, não uma argumentação meramente individual, de cunho passional e emocional, foi uma argumentação técnica. Ainda que fosse verdade o que não era essa imputação, essa acusação, a cassação seria uma medida desproporcional. Considerando o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, que norteiam o ordenamento jurídico e as relações sociais, seria algo absurdo, uma pena extremamente severa para um fato que não justificaria a cassação. Por exemplo, vou repetir o exemplo, seria como tivesse a pena de morte para um furto famélico, aquele furto no qual a pessoa furta para se alimentar, para satisfazer a sua fome. Embora não tenha havido o crime, ainda assim é uma analogia para se pensar. Sim. Queria então, só para finalizar, que a senhora falasse então como que vai ser agora, né? Vai retomar os seus trabalhos como vice-prefeita, o relacionamento com o prefeito, o que a senhora espera, quais são os projetos, como que vai ser daqui para frente? Bem, o que a gente espera, o que a gente sempre esperou desde o início do governo, poder auxiliar o prefeito, trabalhar de forma condizente com o cargo, com aquilo que a população espera que a vice-prefeita faça, auxiliando na administração. Nós temos alguns projetos que estavam sobrestados, suspensos, até que passasse esse
período da comissão processante. Eu vou expor ao prefeito esses projetos. Um deles é a criação da rede de defesa e proteção animal em Sorocaba, que nós não temos. Sorocaba é uma cidade que já comporta há muito tempo. Também o outro projeto é de aumentar a coleta seletiva na cidade de Sorocaba. Já fiz algumas entrevistas, algumas intervenções com pessoas, gestores ambientais, biólogos. Vou passar esse projeto também. Enfim, temos muito a contribuir com a administração, que é o que a gente sempre quis. Tá certo. Conversamos então aqui na redação do Jornal Cruzeiro do Sul com a vice-prefeita de Sorocaba, que comentou como foi ontem a sessão extraordinária que ocorreu na Câmara, que rejeitou então o pedido de cassação do mandato da vice-prefeita. Jaqueline, muito obrigada pela sua presença. Sucesso para você. Muito obrigada.